Salve Jesus e salve Nossa Senhora. Canta boi, deixa o boi cantar. Quando a gente abre o coração para entender aquilo que acontece com a gente, é a hora que a nossa vida começa a mudar. É a hora que a gente para e aprende que a gente não é tão inteligente quanto às vezes faz pensar. Deus nos dá uma lição em cada coisa que acontece. Às vezes é só a prece que a nossa vida faz faltar. Pois quem não ora, quem não pede com amor, quem não se coloca com humildade à luz de nosso Senhor, o mal vem para atrapalhar. O mal busca os esquecidos, os desavisados do Cristo, os teimosos, orgulhosos, fofoqueiros, maledicentes, aqueles que nunca aprendem e demora para se alterar. Deus busca aqueles fiéis que mesmo com dificuldade, sofrendo todo tipo de castidade, ainda se coloca para seu irmão poder ajudar. Deus nos dá uma lição todos os dias, mas a gente só guarda aquelas que nos elogia, a gente só guarda aquela que nos fala o nosso valor, aquelas que exaltam o nosso nome bem alto, para que todos possam ouvir e destacar diante dos homens, não diante de nosso Senhor. Os problemas que a gente vive, olhe régua, tanta gente faz enfrentar, que se você parar para perguntar a outro irmão, vai ver que tem um que tem mais aflição do que tu. E às vezes não está a reclamar. Quando a gente começa a reclamação, baixa a nossa vibração, e os espíritos aos ouvidos começam a soprar. Começa a botar lenha, começa a atrapalhar, começa a desanimar e tirar a tua energia, sugando tuas forças, a tua vida, e aí o mal começa a dominar. Quantos que acham que só acontece com o outro? É o outro que se empobrece, é o outro que não se atenta. Mas às vezes dentro da gente, o mal a gente alimenta, sem perceber. Quando a gente duvida da própria capacidade de lidar com as dificuldades e acha que o mal sempre vai prevalecer. O mal é tinhoso, é inteligente, é esperto, é astuto e começa devagar. Antes mesmo de você a ele, seus olhos mesmo se atentar. Às vezes o mal vai acompanhando enquanto tu é ainda um jovenzinho. É um pequenino que não atenta ainda como o mal pode avistar. Começa a falar do ouvido daqui e acolá. E fica às vezes anos ganhando tua confiança. Desde quando tu é criança até adulto se formar. Começa a incentivar as suas falências, começa a botar na tua cabeça novas crenças, começa a te ensinar a desafiar a própria casa que lhe abrigou, os pais que cá te aceitou e aqueles que querem te ajudar. Começa a colocar rebeldia. Esse está errado, ele quer me amarrar. Ele quer me tolir da liberdade de tudo que os outros fazem lá fora. E eu aqui dentro nessa hora não posso nada experimentar. É então que o espírito vai criando umas asinhas, quebradinha para se dizer, querendo voar, mas não sabe nem o porquê. Começa na primeira oportunidade a mentir. Mente a um, mente a outro. E a mentira, quando dá certo, dificilmente se consegue cortar. Dá certo só numa hora.
mas depois vai-se um laço apertado, vai se amarrando daqui e de outro lado, e mais difícil fica o espírito de se soltar. Quando entra a adolescência, começa então a virulência, começa então os hormônios a aflorar, começam os instintos que às vezes estava adormecido a aparecer, e então o espírito começa a se direcionar. Vai num lugar e pede a um, pede a outro, começa a beber, começa a se entorpecer, começa a se envolver com tudo quanto é orgia, se esquecendo a magia daquele que sabe simplesmente se cuidar. É a liberdade que se chama, ou é a prisão que se reclama, quando o espírito não consegue enxergar? São cegos por causa da própria vaidade, do orgulho e da falta de caridade. Se afastaram de uma boa vibração, que às vezes só lhe pedia um pouco de paciência, de amor ou de atenção. E aí vão se envolvendo, vão se entorpecendo, criando ligações espirituais com seres de baixa energia, dos campos mais difíceis que estão ligados a esse astral. O espírito então é dominado, seu pensamento é então guiado, como quem põe um cabresto, como se faz um boi de arremesso, como se puxa um carro de boi, e chicoteando os pensamentos, vai então guiando a própria vontade, os próprios sentimentos, e o boi não pode reclamar. É então forçado, escravizado aos trabalhos degradantes, e quando o corpo está dormindo, o espírito o realça e começa a se ver na condição que está totalmente degradante. É a hora então que ele se dá conta: arriego o que eu fiz, olha agora onde é que eu botei meu nariz. Mãe, pai, olhe eu, vem cá me salvar, me tire, me solte dessa amargura. Eu entrei nessa prisão achando que era uma aventura e não consigo me soltar. Mãe, olhe teu filho aqui. Pai, venha me ajudar. E a voz não chega. O espírito então começa as energias dele perder e demora para o outro entender o que acontece por lá. Os espíritos que criam essa condição criaram também uma barreira àqueles que deviam lá dar sua proteção. Distraíram o pai e a mãe, botaram outro serviço, botaram outros compromissos, botaram na cabeça deles que a liberdade que eles não tinham, ao filho ele deve oferecer. Solta o cabresto, deixa no pasto para correr. Quem sabe assim ele venha a aprender mais do que eu. Não quero ser chamado de um pai desses que é julgador. Não quero ser chamado de coronel, nem de senhor. Quero ser chamado de amigo. Então, eu solto os bichos, para que ele sozinho aprenda. Mas será que com tanta liberdade, há um espírito que ainda não tem capacidade? As escolhas certas ele consegue fazer? Ou às vezes ele vai se embrenhar pelo mato da ignorância, novamente fazer aflorar uns instintos desde criança. E depois, onde é que eu vou lhe encontrar? Onde é que eu vou achar o filho meu, a filha minha? Talvez perdido aí na vida, talvez com os laços que depois eu tenha que tirar. Olhe que a oração é um alento,
E a presença perto de um é o que evita o seu sofrimento. É às vezes a atenção e a corrigenda, a chamada de atenção, que faz o espírito entender e não perder a sua própria vivenda. Deus dá a cada um a força e o amor. E ensinou: orai e vigiai. Essa é a lei do amor, para que não venha se perder nem se distrair. Pois o mal segue. Quem não consegue, ao menos uma oração fazer em casa antes de sair. Peça com energia, peça com força, peça com vontade, ore, pedindo a Deus sempre a intuição, ao amor e à caridade, e vai lhe dar a condição de afastar todo o mal, toda a tristeza, todos os laços que muitas vezes querem botar na tua cabeça e você não consegue enxergar. Reze a Nossa Senhora, reze a Nosso Senhor, reze a Santa, não importa qual nome que você a chama, peça sempre um protetor. Olha que esses entorpecidos, hoje do lado de cá são muitos espíritos esquecidos, que muitas vezes nem uma oração recebe. Pois depois que morreu, saiu da frente dos amigos seus, ninguém vai se lembrar. Talvez só o amor de mãe, talvez só o amor de pai, que vai ficar no peito uma ferida de um compromisso que tinha um dia e às vezes não conseguiu realizar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Salve. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sino para receber as nossas mensagens.